Fala pessoal evoluído, espero que todos estejam bem. Falando aqui Fernando Ribas, dono aqui do Crescimento e Evolução. Se você caiu aqui de paraquedas, aqui é uma playlist da Pirâmide de Maslow, é um curso gratuito que eu vou deixar aqui no YouTube para vocês, onde eu vou estar falando sobre uma questão de desenvolvimento, um método onde você vai conseguir ter uma direção em questão financeira, né, pessoal e espiritual. Então eu vou pegar ali toda a base das necessidades humanas e estou dando aqui uma aula aqui do meu melhor. Já sou estudante há mais de 11 anos, vou me apresentar aqui para vocês. Há mais de 11 anos eu estudo esse conteúdo de desenvolvimento pessoal e espiritual, tá bom? Então todas as atividades, já atuo como terapeuta, né, há mais de 3 anos atendendo pessoas, ajudando pessoas, né, principalmente nesse ato de desenvolvimento, migração de carreira e etc e tal. Já venho trabalhando no YouTube e no Instagram, inclusive segue a gente lá no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Então vamos agora para o conteúdo da aula. Lembrando que a gente também tem um conteúdo gravado, que é um conteúdo mais avançado, vou deixar o link aqui na descrição também, que seria o nosso curso completo sobre essa questão toda que eu estou falando para vocês. Então se vocês estão procurando melhorar a questão financeira, pessoal, espiritual, vincular isso tudo, se transformar numa melhor pessoa e principalmente evoluir essa sociedade que está praticamente aí atrasada, vem fazer parte do nosso time, tá bom? Se você não tiver como investir no momento, aprecie com muito, vamos dizer assim, repetição os conteúdos gravados que eu vou deixar aqui no YouTube para vocês, que são os conteúdos gratuitos, que eu entendo que tem muita gente que não está preparado para fazer investimento algum, né? Não consegue nem investir R$ 10 que seja por mês em conhecimento, então tem que consumir as coisas gratuitas, tá bom? Qualquer coisa também, qualquer dúvida, pode chamar a gente lá nas nossas redes sociais, principalmente lá no Instagram, tá bom? Mas a gente também agora tá com o TikTok. Se você procurar lá Crescimento e Evolução, vai achar o nosso TikTok também. Então vamos agora para a nossa aula. Pessoal, na primeira aula eu falei um pouco sobre a questão do dinheiro, né, e a necessidade, e também falei um pouco sobre como é importante a gente ter dinheiro. Essa romantização da pobreza é muito grande aqui no Brasil. O Brasil, como é um país saqueado há muito tempo, desde a nossa, vamos dizer assim, descoberta, né, quando na verdade os portugueses encontraram o Brasil, a gente teve esse processo de saqueamento, né? A gente sempre foi, vamos dizer assim, tapeado, sempre foi motivos de trocas que não eram boas, né? A gente foi lubridiado, a gente foi enganado, a gente tem isso enraizado com a gente, que a gente olha para um indivíduo que tenha dinheiro ou que tenha sucesso financeiro, a gente pensa que ele fez o mesmo com outras pessoas. E dá para se enriquecer de maneira honesta sim. E é importante que todos nós, principalmente pessoas do bem, vamos dizer assim, tenham poder aquisitivo maior. Então assim, se você é um indivíduo de boa índole, você ser pobre é ruim, você deveria ser rico. E você merece ser mais rico. Por quê? Porque você vai ajudar muitas pessoas. Com certeza. Agora, se você é uma pessoa ruim, pode ter certeza que você não vai ser rico por muito tempo. E eu vou explicar isso daqui exatamente nessa aula. Que essa aula eu vou falar um pouquinho sobre a questão do que? Relacionamento. Que é uma necessidade básica nossa. Né? Todo humano precisa se relacionar ou correlacionar. Né, principalmente em questões não só afetivas, como também questões, né, empresariais, negociações, às vezes grupos para realizar alguma tarefa importante. Então assim, sempre precisa ter um relacionamento, tá bom? Não precisa, vamos dizer assim, amar todo mundo, sair beijando todo mundo, abraçando todo mundo, não, mas precisa ter uma ética. E a gente vê que cada vez mais, né, a Matrix está entrando com o quê? Com um processo de separação. As pessoas estão sempre em grupos, né, distintos e cada vez mais selecionado. Então é um grupo Y com um grupo X, aí agora tem uma variação e dividiu aquele grupo que já era grande ficou cada vez mais fragmentado. Isso tudo é um plano de ação para o quê? Para tirar a força das pessoas. Lembra que eu falei na primeira aula? A descapitalização, né, já é vinculado agora com o relacionamento. Por quê? O seu relacionamento determina o quanto que você vai ter em questões financeiras até no seu bolso, tá bom? Vou falar sobre isso nessa aula aqui. Então vamos lá. A gente sabe que o ser humano, ele foi, vamos dizer assim, criado e moldado e sobreviveu a muitas eras, né? Desde a era glacial, né? Aquela época de mamutes, que você vê muito naquele filme A Era do Gelo. O ser humano ele conseguiu se manter vivo com o quê? Com tribos, com grupos fortes, onde um defendia a sua família, cada um defendia a tribo ali, então era uma família só. Então assim, vinha o patriarca e a matriarca, né, o pai e a mãe ali, os mais velhos, conseguia ali criar os filhos, e os filhos conseguiam se relacionar com outras tribos ali da região,
Então ali conseguia montar ali um time às vezes de 100 indivíduos, 50 indivíduos, então quando aparecia um animal muito grande para ser abatido, era facilmente pegado, predado e servia de alimento para todo mundo vivia bem, então quando vinha um inimigo, eles também guerreavam e conseguiam se manter vivos. Então assim, o ser humano sempre precisou da o quê? Vamos dizer assim, desse comportamento em grupo, sempre precisou dessa união. E ao longo do tempo a gente viu que esses grupos cada vez mais tiveram problemas em questões de relacionamento. Houve muitas guerras, houve muitas batalhas, às vezes um pouco desnecessárias, por coisas banais, principalmente coisas banais, foram relatadas aí ao longo da história. Se você der uma olhada nas guerras, né, principalmente nas primeiras batalhas ali, dessas questões de tomada de território, trocas que foram mal feitas, principalmente o povo indígena, e depois você vai vendo isso até na questão de colonização de outros países, né? Então, assim, quando a Espanha chegou na Argentina, quando chegou no Paraguai, quando a Inglaterra chegou nos Estados Unidos, né? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os alemães chegaram aqui no Brasil, então, assim, sempre teve esses problemas de relacionamento, tá bom? Então, vamos falar um pouco sobre essa questão. É muito importante você saber que você precisa da conexão com outras pessoas. E você precisa saber também atrair as outras pessoas para o seu ciclo. E você conseguir também ser vamos dizer assim, um doador, né, de boa energia, um doador de boas ideias, um doador de conselhos, digamos assim, para as outras pessoas. Quanto mais você conseguir fazer isso, mais você vai receber em troca. Por quê? Porque o todo, né, vinculado aí a um pouco de espiritualidade, quando você gera uma ação, isso vem uma retomada ao contrário para você também. Então, quando você gera uma ação positiva, a tendência é de que outras pessoas que também gostam de agir positivamente se relacionem com você. Então é uma coisa muito simples. Quanto mais você faz o bem, mais gera mecanismo para o bem chegar até você. De várias maneiras, em várias áreas da sua vida. E aí muitas pessoas às vezes têm um pouquinho de problema com o quê? Ah, Fernando, eu estou conseguindo ter um bom trabalho, estou conseguindo estudar, estou conseguindo crescer como pessoa, mas eu sinto um vazio. Eu quero me relacionar, eu quero ter um parceiro, eu quero ter uma parceira. Que aí vem essa questão aí do que? Do relacionamento afetivo, né? E tô tendo muito problema com isso. Primeira coisa que eu sempre indico para todo mundo: faça uma autoanálise de você mesmo, né? Que tipo de indivíduo é você? Quais são os seus gostos? Qual que é o seu gosto, né? Qual que são as suas particularidades? Comece a selecionar aí os seus hobbies, o que você mais gosta, o que você mais se identifica. Quando você, vamos dizer assim, se apaixonar por você mesmo, quando você entender quem você é, a chance de você dar certo com uma outra pessoa é muito grande. O que acontece é que as pessoas querem encontrar uma pessoa muito bonita, geralmente atraída ali pela questão física, né, fisiológica, não tem nada de errado, a atração física, isso é uma coisa do animal, né, primitivo do homem, né, quando eu falo homem é a raça humana, né, o primitivo, né, a preservação da espécie. Então ele é atraído por uma mulher X ou um homem Y ou vice-versa, não importa se é heterossexual ou não, tá? Sempre tem essa questão da atração e preferências diversas. Tem gente que gosta de pessoas de cor, tem gente que gosta de pessoas com a pele mais branca, tem gente que gosta de uma pessoa mais cheinha, mais fortinha, mais magrela. Cada indivíduo tem a sua particularidade, não tem nada de certo e errado nessa questão, tá? Só que uma coisa que vocês têm que entender, que queira ou não, isso geneticamente, biologicamente é do ser humano. O ser humano, ele não é de monogamia, né? Ele é poligamia, né? Ele é da poligamia, que seria o quê? É um indivíduo que ele não foi criado para ser casado, para ter uma única pessoa ao seu lado. Ele foi criado, digamos assim, para ter várias conexões, para se reproduzir mesmo. Por isso que a gente está em praticamente 7 bilhões de pessoas no planeta. A gente dominou o planeta por causa do sexo, por causa dessa, vamos dizer assim, pegação, né? Isso é uma coisa muito banal, mas é uma coisa primitiva, uma coisa animalesca do ser humano. E por causa disso, houve muitos problemas também lá no passado. A gente via histórias aí, você talvez aí conheça, histórias bíblicas ou histórias às vezes de contos, de fadas, etc e tal, onde sempre tem o príncipe e a princesa que não poderia se relacionar com X ou com Y, senão ia dar problema para a família, ia dar problema para o reinado, para o governo, para o império.
e aí tinha briga, tinha guerra, tinha assassinato, um monte de coisa, para impedir que aqueles indivíduos ficassem juntos. Você sempre ouviu histórias como essa, na verdade? E não é mentira. O ser humano, né, foi criado ali, às vezes dentro de uma realidade diferente, e os pais queriam que esse ser humano pegasse exatamente a mesma linha de pensamento do reino, né, da família, e ele olhava para o lado e se interessava ali pela pessoa Y, e ela era da parte X. E aí começava toda essa matança, todo esse problema seríssimo. E nos dias atuais, o que a gente vê é o quê? A questão de internet, a gente tem muito acesso aí, às vezes, a aplicativos de relacionamento, né, como Facebook, Instagram, né, tem outros aplicativos já relacionados à questão já realmente de sexualidade, de namoro, de paquera. Então isso virou, vamos dizer assim, um grande cardápio e as pessoas estão completamente perdidas, elas não sabem o que fazer. Então elas estão selecionando por quais critérios, né? Pelos critérios às vezes só da atração, mas e aí como indivíduo, individual mesmo, você, o seu íntimo, quem é você? Como que é você? Você consegue, vamos dizer assim, se vender? Você consegue descrever quem é a sua pessoa? Quais são os seus gostos? Às vezes a pessoa nem se conhece e já quer realmente, vamos dizer assim, quando você se relaciona, você está fechando um negócio, está fechando uma parceria, quando você está procurando um namoro, quando você está procurando um casamento. Você tem que saber exatamente qual que é o seu valor. Quem é você na mesa de negociação? Será que essa outra pessoa tem capacidade para estar ao seu lado? Será que essa pessoa também ela tem o mesmo nível intelectual para você? Porque biologicamente, né, isso daí já é um pouquinho já da bioquímica, vocês precisam sempre estar lado a lado. O ser humano, ele não consegue ficar muito tempo perto de outro ser humano que seja muito abaixo vibracional, vamos dizer assim, de maneira vibracional ou de maneira também não só energética, mas filosófica e intelectual, porque começa a encher o saco. Você vai começar a, vamos dizer assim, perder o encanto. Você vai perder o encanto pela pessoa que está do seu lado. Então é muito importante que você saiba quem é você. E a partir do momento desse exercício de você se descobrir, você vai pegar uma outra habilidade, que eu acho que talvez é a mais formidável em toda essa questão de relacionamento, que é quando você consegue analisar as outras pessoas. Então assim, quando você consegue se analisar como indivíduo, o que você gosta, qual que é os seus vamos dizer assim, seus pontos fortes e seus pontos fracos, você consegue, às vezes, em um pouco tempo de conversa com uma pessoa, vamos dizer assim, em 10 dias, 5 dias, você já consegue saber exatamente como que é aquela outra pessoa que você está querendo se relacionar. E aí sim, amigo e amiga, quando você consegue essa habilidade, que isso vai conseguir só através de muita técnica, né, muita, vamos dizer, prática, né, de você estar sempre se analisando, sempre se conhecendo e conhecendo outras pessoas, você vai encontrar uma pessoa que você vai falar assim, poxa, senti uma coisa diferente. Você vai sentir uma coisa diferente até internamente, né? Principalmente quem é mais, vamos dizer assim, que já teve mais namorados, vai saber o que eu estou falando e hoje é casado. Porque é fundamental, embora o ser humano não seja monogâmico, é fundamental você ter um parceiro ou uma parceira. Vamos dizer assim, uma questão ali que o pessoal fala muito, né, o moderno, né, o fechamento. Por quê? Porque isso leva ao longo prazo. Coisas grandiosas são construídas a longo prazo. Não existe nada construído que seja grande que foi a curto prazo. A muralha da China, talvez uma das maiores, né, criações aí da civilização humana. Você acha que foi da noite pro dia? Não, foi muito tempo para ser construída. Um prédio, um edifício, demora quanto tempo para ser construído? Então, assim, um bom relacionamento demora para ser construído. Ele talvez comece de uma maneira que você às vezes nem acredite que vai durar muito tempo. Mas é exatamente ao contrário que vai acontecer quando você faz essa autoanálise sua e consegue analisar o seu parceiro ou sua parceira, tá bom? E qual que é a importância, Fernando, depois de a gente dar esse passo, esse grande passo de conseguir analisar, de conseguir uma parceira? Quando você entende como funciona essa questão toda de relacionamento entre você e dentro do seu casamento, você no seu namoro, você começa a melhorar como pessoa. Você começa a melhorar como filho, melhorar como pai, melhorar como mãe, melhorar como trabalhador, melhorar como, vamos dizer assim, empresário ou gestor. Você começa a também conseguir analisar as outras pessoas e descobrir as, vamos dizer assim, as fraquezas daquelas pessoas que estão à sua volta. E você consegue aumentar, vamos dizer assim, a potência delas.
você começa a ser luz onde existia sombra, que seria um conceito de alquimia, né? Mas assim, você começa a iluminar a vida das pessoas. E é assim que começa a iluminar a vida das pessoas, os seus relacionamentos vão melhorando. Por exemplo, vamos dizer que você tenha uma loja de roupas pequena, né? E tem ali 2 funcionárias ou um funcionário que seja. E aí você começa a ter um tempo maior ali de conversa, às vezes por causa do próprio trabalho, às vezes tem um ciclo ali de silêncio, né? E vocês conseguem conversar sobre algumas coisas. Vamos supor que você ensine muitas coisas para aquele indivíduo, né? Para aquela sua funcionária. E aquela sua funcionária começa a criar uma admiração muito grande por você. Porque você passa muita informação valiosa para ela e ela fala assim: poxa, eu vou sair daqui com a vida transformada depois dessa conversa. E naquele momento que você começa a fornecer muitas coisas boas para essa pessoa, ela vai tentar dar o máximo para você. E às vezes, vamos dizer assim, estou contando aqui uma coisa fictícia, mas por você ser tão gente boa, talvez essa pessoa te convide para ir às vezes de um casamento, para ir às vezes em um churrasco, para participar às vezes de um, vamos dizer assim, um restaurante, um barzinho que seja. E você às vezes pode conhecer pessoas que sejam financeiramente ou de um relacionamento até um pouco mais alto que você em questão de padrão intelectual, que você vai consumir, aquela pessoa vai te passar a informação, assim como você passou essa informação para sua funcionária, você vai conhecer, vai ter uma ponte vinda dessa pessoa que você está só ajudando. Essa pessoa não te fornece nada intelectualmente, não te ensina muitas coisas em grau assim muito alto, muito elevado, mas ela vai te virar uma ponte para outra rede de relacionamentos. Você vai falar assim: poxa, Fernando, se você conversar com uma pessoa, você vai gostar muito dela. Se você conversar com essa pessoa aqui, eu tenho certeza que vocês vão se dar bem. Vocês têm os mesmos papos. Quantas vezes você já ouviu esse tipo de situação? Ah, vocês têm os mesmos papos, vocês têm as mesmas ideias. Nossa, ele ia gostar desse jeito aí que você fala, ele ia gostar dessa ideia que você teve. E aí você às vezes consegue um investidor para o seu negócio, você consegue um novo parceiro de negócio, você consegue um grande network, você consegue às vezes um namorado, uma namorada, você consegue ali às vezes um casamento, você consegue várias coisas através do que? Relacionamento, referências, conexões. As pessoas não podem ficar isoladas para sempre nessa questão de uma bolha, né? Se você é introvertido, se você não sabe se comunicar, eu falo para você, leia bastante livros sobre questões de relacionamentos. Como é que é? Como se relacionar e criar amigos, alguma coisa assim, influenciar pessoas. Um livro muito bom, mas o nome é complicado, acabei de esquecer agora, sumiu da minha mente, tá? Sempre fica na ponta da língua, agora sumiu. Mas eu acho que seria como se relacionar com pessoas, influenciar amigos ou como influenciar pessoas, alguma coisa assim. Leia esse livro, é um livro extenso, até um pouco chato, mas vai te ensinar gatilhos, né? Onde você consegue ter uma boa comunicação com qualquer tipo de indivíduo. Eu vou dar aqui uma breve apresentação de algo, né, que está dentro do livro, que vai te ajudar a ter uma conversa com qualquer pessoa. A partir do momento que você conhece alguém, a primeira coisa que você tem que fazer, claro, falar seu nome, escutar o nome da pessoa, e aí você começa a fazer perguntas. Quanto mais perguntas você fazer, melhor vai ser a sua comunicação. Por quê? Porque o ser humano gosta muito de ser ouvido. Não importa o sexo, se é masculino ou feminino, ele gosta de ser ouvido. Principalmente as mulheres. As mulheres falam mais do que os homens. Mas quando um homem ele recebe muitas perguntas de uma mulher, ele realmente fala assim: poxa, essa mulher tem muito interesse na minha pessoa. Então ele já se engrandece, né? O ego já vai lá no alto. E quando uma mulher escuta um homem perguntar muito, ela fala assim: poxa, ele está com interesse em mim. Então eu vou falar tudo que for para agradá-lo, eu vou falar o melhor da minha versão. Ela vai querer se vender, né? O homem vai querer se vender como, vamos dizer assim, a grande pessoa, a melhor pessoa, vai contar as grandes experiências. Isso vai arrecadar ali, às vezes, grandes histórias, boas risadas, né? Felicidade, vai aumentar o nível ali de serotonina, testosterona no seu corpo e vai ser uma conversa gostosa. Não precisa ter necessariamente algum beijo, alguma coisa, mas só de você ter boas experiências em questões de conversa com alguma pessoa, isso é fundamental. Isso cria elos, né? Então assim, você vai fazer perguntas. Perguntas relacionadas ao que, Fernando? Você pode fazer perguntas relacionadas à função trabalhista, aos hobbies, né?
principalmente a família, né? Se tem pais vivos, se mora por perto, se morava em outro lugar, se é daqui mesmo. Olha quantas perguntas você pode fazer boba. Pode parecer bobo isso, mas quando você escuta uma resposta, você pode engatilhar com uma outra pergunta. Por exemplo, eu posso perguntar: olha, nossa, você é aqui de São Paulo mesmo e tal? Aí a pessoa fala: sou aqui de São Paulo. Nossa, porque você parece uma pessoa, fulano de tal, que é de Minas Gerais. Você gosta do pessoal de Minas? Eu vi que você tem um sotaque assim um pouco mais puxado, pensei que você era de lá. Então assim, já vira uma conversa, já que uma introdução. Quando você prende a atenção das pessoas, isso daí vale muito, porque a comunicação ela é muito mais em questões de tom de voz, né, de questão de gestos, do que visualmente, né? O seu visual, não importa a sua estética corporal, ela vai determinar ali talvez para o subconsciente, chutando baixo, 20 segundos. Já vai saber totalmente como é que é o indivíduo. Então assim, atraiu ou não atraiu, entendeu? Questão de conversa, talvez nos primeiros 15, 20 minutos você sabe ali, uma pessoa muito chata, uma pessoa muito legal. É mais ou menos isso, tem um pré-julgamento na nossa mente, né? Vamos dizer assim, nosso cérebro tem esse pré-julgamento. Então isso é muito importante quando tem aí essa questão de relacionar. Isso vale para qualquer área, né? Eu estou dando aqui um tema assim um pouco mais voltado para paquera, né? Mas assim, isso vale para negócios, principalmente vendas, né? Fernando, mas eu não trabalho em área de vendas. Será que você não trabalha em área de vendas? Será mesmo? Quando você pega um currículo, leva lá no RH e tem uma reunião, né? Tem ali a entrevista. Você não está se vendendo? Você está se vendendo, sim. Pode ter certeza que você está se vendendo. Então, você precisa ter uma boa conversa, você precisa ter uma boa apresentação, você precisa ter uma boa aparência e não precisa ser, vamos dizer assim, parecido com os modelos de Instagram ou os modelos de Hollywood. Não, da melhor forma possível para dentro dos seus próprios padrões, entende? Respeitando as suas limitações físicas, né? Às vezes, eu me acho um pouco narigudo, eu me acho um pouco orelhudo, esquece isso, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, isso daqui é tudo casca. Daqui a alguns anos isso vai mudar muito, daqui 100 anos nem vai existir mais. Então assim, não se apegue a essa questão toda, né? Roupas, não, precisa estar limpa. Limpa e bonita. Roupa não é, eu comprei a roupa ali, passou 2 anos, não ficou velha. Se ela tá lavada e fica bonita, ela é uma roupa boa. Não tem, não fica com essa neura. As pessoas sempre criam desculpas para desvincular, vamos dizer assim, tirar a responsabilidade delas próprias e colocar em alguma coisa. E dar a liberdade de ficar parado, estagnado. Isso é muito complicado. Cuidado com isso, tá bom? Cuidado com essa questão toda. Agora falando aqui um pouquinho mais para essa questão de business, né, do relacionamento, isso é muito importante, que tem até um livro, né, que é Os Segredos da Mente Milionária, fala que você é as 5 pessoas mais próximas de ti em questões financeiras. Por exemplo, se você tem ali um amigo que ganha 10 mil reais, você anda muito com ele, aí você tem um outro fulaninho que ganha 2 mil, aí você tem um que está desempregado, não tem renda nenhuma, o outro também é estudante, não tem renda nenhuma, não está trabalhando ainda, e o outro ganha um salário mínimo. Se você pegar, somar isso daqui tudo, dividir por 5, vai dar o seu salário, pode ter certeza. Eu aposto com você que vai dar o seu salário. Fernando, mas não deu meu salário é bem superior a isso. Pode ter certeza que uma hora vai cair seus rendimentos. É uma conta exata. Não fica pontas soltas. Claro que não dá em centavos ali, em real certinho, mas vamos supor, se na média aqui nessa conta aqui de padeiro deu ali 2 mil reais, talvez você ganhe de 1.500 a 2.500 reais. Não vai ser 5 mil, 10 mil, certo? Por causa do relacionamento. Porque o estilo de cada pessoa que você anda vai determinar os moldes da sua própria pessoa. Como se veste, aonde vai, como procura emprego, né? Quantas vezes, eu me lembro, a primeira vez que fui procurar emprego, o que aconteceu? Estava desempregado, era estudante, o meu amigo também era estudante, e tinha uma amiga nossa, né, da nossa sala, que ela arrumou um emprego. A gente fez o quê? Ô fulana, onde que você arrumou um emprego? Ela falou, eu fui num centro, né, especializado para jovens, né, e eles indicam ali salários, né, empregos, né, com salário básico e tal, fica em tal lugar. A gente foi lá no outro dia, eu e meu amigo. O que aconteceu? A gente arrumou o mesmo estilo de emprego,
Jovem Aprendiz, que era um programa que tinha aqui em São Paulo. Então, assim, a gente procurou através de uma porta, né, de um relacionamento, e seguiu o mesmo fluxo. Isso acontece também com você. Se você anda numa roda de amigos que tem ali um business mais alto, a tendência de que você aprenda a trabalhar daquela maneira com os business mais altos, não importa o hobby, não é que você vai fazer a mesma coisa que aquela pessoa, não é isso. É a questão de como se comporta, como é gerido, como é distribuído o tempo, como que é a organização. Você acaba, vamos dizer assim, seguindo o fluxo. É como se você fosse inserido naquele grupo. Por isso que existem muitos masterminds, né, de pessoas milionárias que pagam ali centenas de milhares de reais ou de dólares para fazer parte de algum ciclo, né? Porque ali tem muito valor. O relacionamento tem muito valor. Se você, por exemplo, tiver uma indicação de algo, mesmo que seja um pouco ali de valor assim, um pouco mais agregado, mas essa indicação vem de uma pessoa que você ama muito, desse ciclo dessas 5 próximas, dessas pessoas 5 mais próximas de você, provavelmente você vai falar sim. Provavelmente você vai responder sim. Você vai concordar com aquela negociação, porque veio de um ciclo muito próximo. E quando você faz parte desses 5, quando um desses 5 indicar o seu serviço, indicar o seu trabalho, indicar você como referência, a sua resposta já é praticamente sim, em muitos casos, até em questão de relacionamento. Se você é uma pessoa muito legal, muito gente boa, e você faz parte do meu ciclo, e eu conheço uma garota também, ou um garoto, né, não sei, estou falando aqui para várias pessoas, que também entra nesse mesmo loop das 5 pessoas, eu vou falar, eu quero que essa pessoa fique com ela, eu vou apresentar ela. Então, assim, a chance da pessoa pelo menos dar a chance de sair, né, de pelo menos ir tomar um café, é muito grande, porque eu estou indicando. É o ciclo, faz parte do meu grupo, faz parte da minha tribo. Então você vai escutar, você vai pelo menos, vamos dizer assim, testar. Você pelo menos vai tentar. É isso que falta um pouco na humanidade, principalmente nos dias de hoje. As pessoas estão cada vez, vamos dizer assim, destruindo os ciclos de relacionamento, de amizade das pessoas. Estão enfraquecendo os povos. Não tem mais essa troca. E infelizmente, por causa de um sentimento muito horrível no Brasil, que é a inveja, faz com que ciclos são desfeitos só porque um despontou. Fica os 4 do grupo, né? Um despontou, os 4 do grupo ficam para trás. Eles começam a falar mal o primeiro. Ao invés de seguir esse primeiro, ao invés de aprender com esse primeiro, claro, se ele conseguiu de maneira honrosa, né, os seus fatos, os seus, vamos dizer assim, seu sucesso, né, é importante que essas pessoas não, vamos dizer assim, se distanciem dele, porque é importante ficar próximo para pegar essa energia. Ele vai soltar algumas coisas ali que vai ser valorosas, vai ajudar. E muitas das vezes essas pessoas que, vamos dizer assim, despontam, ficam com medo das outras pessoas que ficaram para trás. Porque ficam com medo de que forma? Ah, o que, que o fulano vai pensar de mim? Ah, o que, que o fulano vai falar sobre mim? Ah, ele deve estar com raiva. Ah, ela deve estar com raiva de mim. Eu não faço mais parte do ciclo social dela. Eu não consigo mais ir naquela rua, né? O pessoal me olha torto. Ah, eu chego com meu carro novo, o pessoal quer riscar meu carro. Tenho medo de ser assaltado naquele lugar. Mas não convida o indivíduo para ir na sua casa. Você mudou de bairro, você está num lugar mais bacana, não convida aquele a seu amigo de infância para estar indo na sua casa, conhecer o bairro. Nossa, podia arrumar um emprego aqui, você pode morar daqui algum tempo, vir morar aqui, alugar uma casa, sair daquele lugar. Dá a oportunidade. As pessoas precisam da oportunidade. Todas elas vão aceitar? Não. A maioria não. 95% das pessoas, infelizmente, vão ficar presas à pobreza, pela romantização da pobreza. As pessoas querem ficar pobres e querem ter esse relacionamento de mendigagem, onde um conta a história mais triste que o outro. O brasileiro tem essa tecnologia embutida nele, né? Se eu conto uma história triste para você, você automaticamente encontra uma história ainda mais triste ainda para me contar, para debater, para um ficar, não, eu tô no fundo do poço, não, eu tô mais no fundo do poço que você. A gente tem essa disputa, né, é o inverso, né? É importante ser humilde, é importante estar sofrendo, é importante estar ferrado, e não é bem por aí. Você tem que tomar muito cuidado com essa questão. E quando você está no outro lado, um relacionamento positivo, eles até evitam falar coisas negativas. Eles evitam, eles preferem sempre estar procurando
as soluções positivas, o crescimento exponencial. Então fica aí esse convite aí para vocês, né, de procurarem, né, entrar em ciclos de, vamos dizer assim, melhores de relacionamento, até em questões profissionais, questões às vezes intelectuais, onde você pode, vamos dizer assim, ser o mais burro da mesa, sabe? Tá ali para aprender realmente. Ou então, quem sabe também, né, em questões de relacionamentos afetivos, você ser uma pessoa mais cativante, uma pessoa que é exemplo, né, um bom exemplo, um bom partido, que nem o pessoal gosta de falar bastante. Essa questão é muito importante, fundamental, em qualquer área da vida. Um bom relacionamento, uma boa conversa, um bom convívio. Tá faltando isso muito na sociedade. Né? A próxima aula a gente vai falar um pouco sobre poder e eu vou falar como as pessoas às vezes se perdem nessa questão toda do que tem dinheiro, tem bons relacionamentos, aí consegue o poder e aí elas acabam se perdendo. Então, não perca a próxima aula, vai ficar muito bacana, né? Vamos aí pro degrau número 3, né? Essa questão do poder. E aí a gente vai subindo cada vez mais a escala. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos, vai ficar salvo na playlist. Aqui é praticamente o nosso curso gratuito. Fiquem todos com o todo. Namastê. Até o próximo vídeo.